O agro brasileiro nasceu com a pecuária. O Roberto Simons, no livro dele importante, História Econômica do Brasil, ele cita isso, que é atrás das patas do boi que chegou esse crescimento, inclusive da agricultura brasileira. Lá, nos primórdios do desenvolvimento agrário brasileiro, a infraestrutura nossa era mais deficiente ainda. Então, o que ia avançando a fronteira agropecuária do país foi o boi. O boi criou esses espaços para o crescimento dessa agricultura hoje, que é líder em vários segmentos da nossa atividade, dos alimentos no mundo. Nas Américas não existiam nem gado e nem cavalos. Vieram com os colonizadores, tanto para a América do Sul, América Central e América do Norte. Agora, esse gado, pelo clima, ele não suportava. Então, era um gado de baixa produtividade. Ele viveu bem no sul do país, né? Aqui para cima, no sudeste, o centro-oeste, o nordeste. E o clima, esse gado, então, definhou, virou o pé duro, virou o caracu e tem vários segmentos. A pecuária na nossa região do Rio Grande do Sul começa com o gado missioneiro, trazido, tradicionalmente conhecida essa história como trazido pelos padres jesuítas do Rio Grande do Sul. Com as desavenças entre paulistas e jesuítas, o gado ficou solto por um enorme espaço de tempo no terreno e se disseminou, criando a tal do que se chamou vacaria do mar. Quando os portugueses chegaram na colônia Sacramento em 1680, encontraram uma quantidade de gado enorme solta pelos campos que não tinha o que fazer com isso, só você podia tirar o couro. O gado não era um gado comercial como a gente conhece hoje. Nós dando um pulo na nossa história, nós vamos chegar no ano 1780, quando José Pinto Martins instala-se com uma charqueada nos campos neutrais, onde hoje é a cidade de Pelotas. Até aí, carne não tinha poder econômico nenhum. O gado era solto no campo e servia única e exclusivamente para alimentação nas propriedades, nas instâncias que havia. A partir de uma charqueada, o gado passa a ter valor econômico. E coincide isso, óbvio, com uma demanda. A demanda é que nas Minas Gerais havia uma corrida ao ouro tão grande que ninguém se preocupava de produzir alimento espécie alguma. Uma galinha chegava a custar 1 quilo de ouro porque não havia para comer. Então o seu José Pinto Martins, com a sua charqueada, teve uma oportunidade muito grande de desenvolver economicamente esta região com a salga da carne que era transportada para o resto do Brasil, para as Minas Gerais. Que nós fazíamos o animal vermelho. Nos meus primeiros tempos de pecuarista, na fazenda do meu avô, que depois ficou nossa, em Presidente Prudente, eu via que as boiadas eram vermelhas. Nós trazíamos lá 1.000, 2.000, 5.000 cabeças que tinha lá a fazenda, era praticamente um animal vermelho. E depois nós evoluímos hoje para o animal branco. As indústrias mesmo começaram aqui em Barretos. Eram grandes companhias inglesas e americanas e aqui tinham acesso da estrada de ferro. Na época as boiadas vinham tocadas a cavalo, burro, e chegavam aqui, eram abatidas e daqui as carcaças iam em trem de ferro até o Porto Santos. Foi no comecinho do século XX, foi logo que foram feitas as ferrovias. Daqui as indústrias se expandiram para outros lugares. Então, quer dizer, isso foi a primeira grande mudança da evolução, do crescimento da pecuária. Esse país tropical que tinha essas matas, tinha essas grandes terras muito férteis e que isso é a situação de Barretos e adjacências ali. Aí começou, porque você tinha as estradas de ferro, porque você batia no frigorífico Anglo ou você embarcava para a Swift, para o frigorífico Armour, que eram americanos. Eu tenho uma experiência familiar. O meu avô, que nasceu no córrego da Onça, lá em Uberaba, e casou com a minha avó no Prata, ele virou um transportador de bois. Naquele tempo, na década antes de 20 um pouco, você trazia isso tudo a pé e a cavalo. E o sucesso dele nessa atividade levou a comprar uma fazenda em Minas Gerais, ali no Triângulo Mineiro, na cidade para frente do Prata um pouco, hoje Ituiutaba. O governo militar, por exemplo, criou a Transamazônica.
Ao lado da Transamazônica, um sem número de propriedades se fundaram com pecuária. Mas junto com isso, o governo, para incentivar, né, criou alguns programas, né? A Sudã foi uma avalanche de pessoas que você utilizava um pedaço do imposto de renda que as empresas pagavam, uma parte daquele imposto ela destinava aos projetos agropecuários na Amazônia, né? E assim nós fomos caminhando e introduzimos. Nós temos hoje fazendas aprovadas, eu mesmo tive fazenda também, e nessa área mesmo hoje eu tenho alguns amigos lá que são fazendas totalmente sustentáveis, exploradas dentro dos rígidos padrões de preservação ambiental, ecológica, de fauna, etc. e tal. Culpar para não entregar, lembra disso? Assim, eu conheci várias pessoas que aceitaram esse desafio. Vocês já devem ter ouvido falar, né? A Programa Leilões, que hoje é a maior empresa de leilões rurais do Brasil. A Programa foi fundada pelo seu Sérgio Pisa. Foi o homem que trouxe os leilões rurais aqui para o Brasil. E o seu Sérgio Pisa tinha uma empresa, ele foi um dos desbravadores, o cara que foi para a Amazônia, né? E, sabe, chegava lá, sobrevoava uma área de avião, falava, olha, a minha área é essa área aqui, né, e que aproveitou essa oportunidade que os governos da época deram e comprou grandes áreas lá. E a empresa dele chamava Programa. Mas sabe por quê? Programa chama Progresso da Amazônia. É engraçado porque o nome da Programa Leilão não tem nada a ver com leilão, e sim com a empresa que o seu Sérgio Pisa tinha de comprar. Ele comprava e vendia terras lá na Amazônia. O mundo ambientalista hoje se assusta, mas foi um programa importante, porque nós fizemos conhecer a Amazônia através da pecuária, o Pé do Boi que fez isso. Uma coisa muito interessante, nós tivemos uma grande novela na televisão que se inspirou num pecuarista, o Zé Carlos Vilela de Andrade, e fez essa travessia dos bois ali do Triângulo Mineiro. Pegou toda essa evolução, ele levou uma boiada de vacas, né? 1.000, 2.000, 3.000 vacas, e levou dali para o Pará, na região de Paragominas. O seu Sérgio tinha um amigo, o Maurício Fraga, aproveitaram essa oportunidade e foram lá desbravar, desenvolveram a região, né? Foram numa época em que para chegar na onde é a sede, eu já estive na sede lá da fazenda, tinha que fazer picada no meio da mata. O pessoal jogava mantimento, alimento de avião. Então um negócio assim, histórias de superação fantásticas. Eu sempre digo, eu repito sempre, eu falo, essas pessoas elas merecem estátua em praça pública. Eles desenvolveram grandes regiões do Brasil. E casos assim, olha, primeira vez que eu fui para o Pará, acho que foi em 89, eu fui a Paragominas conhecer a fazenda do Gastão Carvalho Filho, que é um pecuarista de Uberaba, tinha fazenda em Paragominas. E ele me contando a quantidade, olha, Carlão, eu vim aqui no começo, para abrir isso aqui, eu peguei, sim, dezenas de malárias. Eles foram para lá atrás da realização de sonhos. E eu acho que é isso que a gente tem que valorizar. Pecuarista, agricultor, eles são realizadores de sonhos. Eles botam comida na mesa do brasileiro e botam comida na mesa do mundo.